Qual a diferença entre hebreu, israelita e judeu? Esses três nomes aparecem o tempo todo na Bíblia, e muita gente acha que é tudo a mesma coisa. Só que não é, parece detalhe, mas isso muda tudo na hora de entender várias passagens. São nomes parecidos, mas cada um aponta para uma fase diferente da história do mesmo povo. E quando você entende isso, várias passagens começam a fazer sentido na hora. Primeiro, Hebreus. Tudo começa com Abrão, que depois Deus chama de Abraão. Ele é o patriarca da fé e aparece na Bíblia como um dos primeiros chamados de hebreu. Em Gênesis 14:13. Esse nome pode estar ligado a Éber, um ancestral antigo citado em Gênesis, ou pode ter o sentido de aquele que veio do outro lado do rio, porque Abraão saiu da Mesopotâmia e atravessou o Eufrates. Em resumo, hebreu é um nome de origem, muito usado nos relatos mais antigos para falar de Abraão e seus descendentes. Exemplos ajudam a fixar. Abraão é chamado de hebreu. José, quando vai parar no Egito, é tratado pelos egípcios como hebreu. E Moisés, mesmo crescendo no palácio, nasceu hebreu, da tribo de Levi. Segundo, israelitas. Abraão teve Isaque. Isaque teve Jacó. E Jacó, depois de um encontro marcante com Deus, recebe um novo nome, Israel. Isso está em Gênesis 32:28. Jacó, agora Israel, teve 12 filhos, e desses filhos nasceram as 12 tribos. A partir daí, os descendentes passam a ser chamados de israelitas, o povo que formou a nação de Israel. Esse termo aparece muito quando a Bíblia fala do povo como nação. No Êxodo, na entrada em Canaã e no tempo dos reis, como Saul, Davi e Salomão. Por exemplo, Josué era israelita, Davi era israelita, e Elias também, um profeta de Israel que enfrentou a idolatria. Terceiro, judeus. Depois da morte de Salomão, o reino se dividiu. Ao norte ficou o reino de Israel, com 10 tribos. Ao sul ficou o reino de Judá, com Judá, Benjamim e parte dos levitas. Com o tempo, o reino do norte foi derrotado e seu povo se espalhou. E os que ficaram ligados ao reino do sul passaram a ser chamados de judeus, porque eram do território de Judá. Mesmo depois do exílio na Babilônia e do retorno a Jerusalém, esse nome continuou e acabou virando o termo mais comum. Por isso, hoje, judeu virou o nome mais conhecido. Exemplos: Esther era judia, Daniel era judeu no exílio, e Jesus nasceu judeu, vivendo dentro das tradições do seu povo. E aqui vem a parte que confunde muita gente. Dá para alguém ser os três ao mesmo tempo? Dá. De forma bem simples, se a pessoa era descendente de Abraão, ela podia ser chamada de hebreu. Se era descendente de Jacó, que virou Israel, ela era israelita. E se ela vivia no período em que o povo era conhecido como Judá, ou depois do exílio, ela também era chamada de judeu. Um exemplo claro é o apóstolo Paulo. Ele diz que é da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim e hebreu de hebreus, em Filipenses 3:5. E o maior exemplo é Jesus, descendente de Abraão, descendente de Israel, e nascido no contexto do povo de Judá. Ou seja, são nomes diferentes para falar do mesmo povo em momentos diferentes da história. Se isso te ajudou a entender melhor a Bíblia, compartilhe com pelo menos uma pessoa. E se você quer mais explicações assim, simples e diretas, siga o nosso perfil. Deus te abençoe.